Tem um botãozinho Record. Pronto, Isso, tá está gravando, tá gravando, tá gravando. gravando. Pronto. Então, pois é, então não foi a nossa ideia, né, justamente pôr em xeque o tema da noite, né, com esse pequeno atraso nosso, né. Mas, para a gente, mais uma vez, é um motivo de muita satisfação, de alguma forma, poder contribuir com o SESIC, no que tange esse trabalho de exposição espírita, né. Apesar de nós sermos poucos, né, em números encarnados, mas com certeza desencarnados nós somos muitos, né, que estão participando juntamente conosco. E a gente sabe que todas as nossas palavras, nossos pensamentos, eles não são em vão, né? Sempre há um coração que está apto a receber essas mensagens. E para a gente é motivo de muita felicidade. E ainda mais falar como um tema desse, que é um tema que, principalmente nos dias atuais, ele, ele é muito, vamos dizer assim, difícil de ser compreendido, né? Através do justamente do que a gente tem mais de difícil, que é trabalhar essa questão da paciência, né? Então, quando a gente escolhe para falar desse tema, né, a gente sempre busca fazer reflexões sobre ele e, principalmente, analisar cada um de nós, como é que nós estamos agindo no dia a dia a respeito desse tema. Eu gosto muito de salientar esse ponto, porque não adianta a gente simplesmente fazer uma exposição, falar, e o primeiro, que é o expositor, não refletir sobre isso. Isso é fundamental, do meu ponto de vista, que a gente reflita sobre isso, né? Como é que está a nossa paciência, né? E aí a gente traz a definição de paciência, a gente sempre gosta muito de buscar o dicionário, né? Ele traz a qualidade do que é paciente, virtude que consiste em suportar de sabores, e infelicidades. E aqui a gente destaca o tema chamado resignação, né? Ou seja, por que resignação? Porque o termo resignação, a doutrina espírita, ela já nos traz um entendimento bem abrangente, mostrando para nós, né, a necessidade de compreender e entender todas as coisas dos quais nós, no primeiro momento, nós passamos e suportamos, né? E isso é muito interessante. Então, no próprio dicionário, ele já associa a paciência à questão de ser resignado, tá? Capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança. Calma para esperar o que tarda. Eu sou, ok? Então, isto é o que nós sabemos sobre paciência, independente da bandeira religiosa, né? Independente das religiões em si, a gente tem esse conhecimento sobre paciência. E a gente já começa a refletir sobre a questão resignação e sobre a questão da perseverança. Se nós somos resignados e se nós somos perseverantes, tá? E quando fala de perseverança, a gente lembra muito o Evangelho do Cristo, quando ele nos traz a questão da perseverança, né? Como uma questão relacionada à nossa salvação. E pela doutrina, nós já entendemos que a salvação é a nossa iluminação. Então, para mim que eu atinja esse ápice da iluminação, eu preciso ser perseverante. Então, tá? O que passa pela paciência. Olha só, a gente precisa entender essa construção. Lá no Evangelho, capítulo 9, item 7, é tratado justamente do tema paciência, aonde o Espírito ele nos diz nos dá a seguinte lição: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. Tá? É óbvio que nenhum de nós, né, queremos, desejamos e gostamos de sentir dor. E, paralelo a isso, né, chegarmos ao processo de sofrimento. Ninguém gosta, né? Porque quando às vezes a gente trabalha essa expressão, a gente chega a falar sobre essa questão da dor, para quem está falando, se a pessoa não está passando por um processo de dor naquele momento,
quem está assistindo, parece que é muito fácil a pessoa falar. E o primeiro pensamento que vem mas é porque tu não está passando pelo que eu estou passando. É óbvio, né? Lógico, a pessoa que está no processo de dor, né? Ela, naquele momento, ela tem muita dificuldade para pegar esse conceito, né? E entender que Deus está enviando uma bênção para ela através da dor. Não é fácil entender isso. Ora, nós que já estamos na doutrina espírita há muito tempo, estudando, buscando, no primeiro momento que alguém pisa no calo da gente, que a gente sente uma dorzinha, a gente tende, às vezes, a chegar até um processo de erupção, né? Muito rápido. Se nós já temos esse conhecimento, imagina querer exigir isso dos outros que estão nesse processo. E imagina uma pessoa, exemplo, que está hospitalizada. Nesse momento, essa questão da pandemia, da Covid-19, imaginemos isso, que dificuldade, né? Mas, e aí é que o Evangelho do Cristo, né, ele vem nos dar justamente aquilo que o Cristo, quando encontra aquela samaritana lá no poço, ele diz assim, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E esse relacionamento das passagens, das parábolas do Cristo, é que vai fazer com que a gente monte esse quebra-cabeça, né, e nós conseguimos começarmos, pelo menos, a compreender, a entender e começar a viver esse evangelho verdadeiramente. E aí a gente começa a entender um pouquinho o que é ser paciente. E aí o Espírito fala, sede pacientes. Continuando, ele nos traz, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Ora, ora, ora. Lá vem aquela velha história da esmola. Mas, quando a gente, lá no início, nós colocamos o conceito de paciência, o dicionário nos traz o que é a resignação. A mensagem do Espírito no Evangelho nos diz que a paciência também é uma caridade. A caridade nós já sabemos que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Tá? O ato de ser resignado, né, ele está ligado também com o ato do auto-perdão, de nós nos perdoarmos pelo aquilo que nós, lamentavelmente, no decorrer da nossa existência, nós equivocadamente infringimos a lei de Deus, né? E aí, quando a gente começa a juntar essas pecinhas, a gente começa a entender que toda vez que a gente põe em prática a paciência, nós estamos sendo caridosos. Primeiro, com a gente, e depois com aquele do qual está em encontro com a gente naquela situação do qual nós nos encontramos envolvida, e aí, mais uma vez, a doutrina espírita nos diz, não por acaso. Porque se, por exemplo, nós temos um conflito com o síndico lá do nosso prédio, né? E esse conflito, por causa de algum dissabores que aconteceu, não foi por acaso. Nós temos uma lei, uma das leis morais, que é a lei de sociedade. E a gente sabe da necessidade que nós precisamos viver em comunidade. E esse contato de uns para com os outros, ele é fundamental para para a nossa ascensão, para o nosso crescimento. Então, como não pôr em prática a paciência? Aí muitos falam, eu prefiro me isolar, fugir. Mas aí você vai ter que trabalhar a paciência consigo mesmo, sozinho, no local isolado. De alguma forma, você precisa pôr em prática a paciência. Tá? Continuando, o Espírito nos diz, outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Então, a caridade da esmola, que é dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas, a partir do momento que nós começamos a entender que precisamos ser indulgentes e precisamos trabalhar o perdão, nossa, as coisas parecem que ficam muito mais difíceis. Muito mais difícil.
nesse momento nós estávamos montando 100 cesta básica para levar para o nosso irmão da Vila Nova. A gente observa que nós não temos muita dificuldade nesse processo, né? Porque quando nós fazemos algum tipo de caridade, principalmente no que tange a caridade material, se ela não for trabalhada por amor puro, ela é uma esmola. Tá? E nós temos que procurar entender isso, né? Então, o amor puro é que vai justamente nos dar essa upgrade, né? Vai nos dar esse salto para a gente entendermos que a gente está praticando a caridade verdadeira como Jesus entendia, benevolência, indulgência e perdão. Tá? Quando a gente chega a parte mais difícil, que é perdoar, a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente vai estar de encontro justamente com aqueles que outrora nós fomos os algozes deles em outras vidas. E por algum motivo eles estão sendo algozes nossos nessa vida e nós não conseguimos compreender e pôr em prática a prova da paciência. Tá certo, meus irmãos? Então, é fácil a gente entender isso? Às vezes nem tanto. Mas o mais difícil é a gente pôr em prática, justamente na hora que chega a nossa vez de pôr em prática. Tá? Continuando no item 7, o Espírito diz: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. E aqui é muito legal. Com o passar do tempo, nada como o tempo. O que a gente faz, a nossa reflexão? A gente volta para trás e olha aquilo, né, do qual nós tivemos tanta dificuldade outrora, e naquele momento a gente vai dizer: meu Deus do céu, aquilo foi tanta bobagem, foi tanta besteira, por que eu agi daquela forma? Não é? Então, esse mil nadas que o Espírito mostra para a gente, que faz parte das nossas vidas, né? Esse mil nadas, são justamente as picadas de alfinete que ele nos chama a atenção, que acabam de nos ferir e que, na verdade, o que é uma picada de alfinete? Não é nada. Às vezes a gente acaba tendo uma picadinha no alfinete e a gente nem percebe que o alfinete, né, que nós fomos picados pelo alfinete. Mas quando se trata justamente das chagas que ainda fazem parte da nossa essência de espírito, que chagas são essas? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Essa picada de alfinete, ela deixa de ser uma simples picada, mas passa a ser uma grande ferroada, né, de uma vespa ou de um besouro ou de algum inseto do qual nos causa muita dor e que, na verdade, é uma dor apenas de aparência. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mas é óbvio que isso é verdade, né? Os deveres que são impostos para nós, quando a gente vai estar de encontro a ele, a gente observa que a gente é muito mais consolado, a gente tem muito mais compensações, né, que são justamente essas bênçãos numerosas que ele nos traz, do que justamente as dores dos quais nos afligem. Mas, lamentavelmente, a gente ainda tem uma visão muito míope e só conseguimos enxergar o quê? As coisas mais negativas. Mas as coisas boas, bênçãos que chegam até nós não conseguimos enxergar. Então, o que acontece? No Evangelho, Jesus nos chama a atenção: quem tem olhos para olhar, que veja, ouvidos para escutar, que ouça. Lamentavelmente, nós temos essa dificuldade. Tá? Se pararmos nós, agora, nesse exato momento, para fazer uma reflexão, eu acredito que a maioria de nós devemos estar numa sala com ar-condicionado. Se não, estamos numa sala com um ventiladorzinho. Como aqui a minha casa é ventilada, eu abro a janela e ligo o ventiladorzinho só para refrescar. Mas o que acontece? Quantos irmãos, nesse exato momento, dos quais nós vamos levar um alimento ali no bairro da Vila Nova, a casinha deles é uma casinha onde tem muito mal um colchão, né? Muito mal, às vezes, um fogão, quiçá, às vezes, um fogareiro. E eles já estão nesse processo de vivenciar esse momento da vida deles já há muitos e muitos tempos, né?
E a gente que está num conforto do nosso lar, às vezes a gente esquece esse conforto. Quando a gente tem uma perda financeira, né? Quando alguém esbarra no carro da gente pela rua, arranha o carro da gente, né? Quando a gente não consegue, de alguma forma, satisfazer o nosso ego, né? Quando a gente tem algum dissabor da vida em geral, a gente acaba nos maldizendo e, às vezes, olhando para o alto e dizendo: Senhor, por que isso acontece comigo? Eita, meu Deus do céu, como nós ainda somos, né? Pequenos perante todo o amor do Pai. E o Espírito, ele nos está justamente sacudindo a gente para que nós nos atentarmos aos nossos deveres, né? Que nós temos, que, na verdade, são praticamente poucas coisas. Às vezes, o que é pedido para nós? Apenas escutar um irmão no telefone que está gemendo, está chorando, está pedindo uma ajuda. E, às vezes, a gente não tem a paciência de escutar ele. Por quê? Porque ele é chato, porque ele é enjoado, porque eu já disse para ele não sei quantas vezes: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo. E, na maioria das vezes, nem eu mesmo faço isso. E eu quero que ele faça a qualquer preço aquilo, e eu não aguento mais que ele me ligue, porque ele é um cara que ele não quer fazer, com coisa que eu quero fazer, e eu sou o cara a exemplo da seguir. Então, meus irmãos, se a gente pararmos para atentar a essa questão da paciência, nós somos muito impacientes, por mais que pareça que não somos. Mas quando a gente mergulha lá no fundo, a gente vai encontrar muita falta de paciência para com todos. O Espírito continua: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Não é? E isso é muito maravilhoso. Ou seja, toda essa passagem do Evangelho, para mim, é uma bênção maravilhosa. Quando a gente mergulha frase a frase, palavra a palavra, e faz essa reflexão. Né? Quando a gente observa que olhar para o alto, a gente observa que o fardo realmente ele é muito menos pesado do que quando a gente curva para a terra a nossa fronte. Tá? Continuando, ele nos chama e nos dá coragem. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Ou seja, ele nos chama para que a gente utilize a razão. A gente busca, através da razão, através do entendimento desta doutrina consoladora, né, que estamos no mundo de provas e expiações, e nós temos muito sim a expiar, né? Do passado escabroso do qual nós estamos chegando, e quiçá, se não fizermos as nossas reflexões e não mudarmos, nós ainda vamos ter muita dificuldade em outras encarnações. Então, nós precisamos sim fortalecer o nosso futuro. E para que a gente possa fortalecer isso, nós temos que comprar a ideia, temos que entender, nós temos que fechar com o Cristo. Entender que ele é o nosso modelo e que o que ele está nos colocando no Evangelho é motivo para que a gente reflita e a gente comece a pôr em prática. Mas a gente tem, de alguma forma, nos esforçarmos. Caso contrário, a gente fica só achando bonito, a gente fica só entendendo a questão, a gente acha legal, a gente até passa para os outros, mas na hora de pôr em prática a gente não põe. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Harvard, 1862. Então, essa é a mensagem do Evangelho no que tange a paciência, onde o Espírito pede para que a gente seja um verdadeiro cristão. E lá no próprio Evangelho nos diz: reconhece o verdadeiro espírita cristão pelo seu esforço constante para domar as suas más tendências. Cabe a nós domarmos as nossas más tendências e começarmos a pôr em prática a paciência verdadeiramente. Bem, e aqui a gente traz uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que ele nos diz: entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Né? Então, olha que interessante essa reflexão de Emmanuel. Né? Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz. Porque o que nós mais queremos, por incrível que pareça, às vezes a gente não parou ainda para pensar nisso, mas o que a gente mais quer é paz.
paz. Todos nós queremos ter paz, queremos estar em paz. E quando a gente for, né, sair deste plano para o plano extrafísico, o plano dos espíritos, né, é tão tranquilo que nas lápides do cemitério descansa em paz, vai em paz. É uma palavra que a gente fala demais. E o espírita, né, ele traz muito isso, né? Paz, né? Muita paz, meu irmão. Eu gosto de uma frase do nosso querido Bezerrinha, lá da Seara Espírita, Amor e Caridade, que ele diz mesmo assim, paz e alegria. Isso é do seu Bezerrinha, né? E uma vez fazendo uma exposição lá, eu vi lá, eu digo, olha, eu vou copiar isso. Então eu saldo muito meus irmãos, paz e alegria, né? Eu acho muito legal. Paz e alegria. Então, ora, se eu busco a paz, eu tenho que trabalhar a paciência. Mas para que eu possa fazer tudo isso, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e entender que essa paz, ela começa em mim. Como cantarola o nosso querido Nando Cordel. A paz começa em mim. Então, essa mensagem de Emmanuel, ela é muito maravilhosa para que a gente reflita sobre a paz. E aí eu trago Leon Denis, e aí a gente aprofunda um pouco mais, né? Ele nos diz a paciência, essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas em procurar, além dos horizontes do presente, as consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. Eis a grande dificuldade, né? Considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. Mas como considerar se nós estamos mergulhados na matéria? É óbvio que é muito difícil, é óbvio que a gente não vai conseguir ter esse entendimento no estalar de dedos, né? Essas consolações, né, elas não vão fazer parte de nós assim da noite para o dia. É um processo de construção que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E para que a gente faça isso, a gente tem que trabalhar o quê? O desapego. Nós temos que trabalhar a chaga, né, que é a pai da chaga de toda a humanidade, que se chama o egoísmo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar o desapego, a gente vai começar o quê? A entender um pouquinho melhor que a matéria é apenas um meio que nós precisamos ter para chegarmos um dia até o nosso Pai, evoluirmos progressivamente. Enquanto a matéria ainda ela provoca sensações de arrepiar os nossos corações, né, nós estamos presos ainda a ela e vamos continuar por muitos e muitos tempos. Então, suportar com calma todos esses aborrecimentos, né? Leon Denis nos chama a atenção que ele é um grande passo, né? É um grande passo para que a gente possa começar a se libertar disso. Agora, lógico, a gente não vai conseguir apagar, como ele fala, essas sensações e nos tornar indiferente e inerte. Não tem como, né? Por mais que a gente possa até nos apresentarmos naquela situação de paz, de tranquilidade, na maioria das vezes aquele comichão está nos comendo o nosso coração, né? Com ressentimento, com ódio, com mágoa, etc. E como se libertar disso? Aí o nosso querido Agostinho nos chama, faça como eu. À noite eu passava a vista no que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom durante o dia, né? E aquelas coisas que eu tive tanta dificuldade, que eu não conseguia ainda fazer de uma forma satisfatória, eu pedia para Deus, para que Deus me desse força e coragem para que eu pudesse na próxima encontro com aquela prova, eu pudesse superá-la, né, da melhor forma possível. Então, é um processo que ele é contínuo. Tá? Nós não vamos conseguir trabalhar, né, a paciência, ser calmo da noite para o dia. Temos que construí-la. Continuando, Leon Denis nos diz, a paciência conduz à benevolência. Nós destacamos aqui essa parte. Mas, pessoal, olha só, tudo é uma construção. Benevolência é o quê? Benevolência para com todos, né? É uma das variáveis da caridade, da verdadeira caridade, indulgência e perdão. Bem, se eu sei que a paciência me conduz à benevolência,
Ora só. Quando eu entendo que a benevolência, que ela trabalha a caridade material e a caridade moral, e a caridade moral, a caridade material, ela nos trabalha a beneficência, né? Ou seja, por me ser beneficente, por me conseguir dar uma cesta básica, uma caridade material, por me conseguir dar uma esmola, eu tenho que ser paciente. E, lamentavelmente, na hora do semáforo, na hora que o flanelinha bate para pedir a esmola, lá vem esse cara. Será que ele não vai no outro carro? Ele vem logo no meu carro. Cadê a minha paciência? Não, mas eu vou ser paciente, tudo lógico. Precisamos trabalhar isso. Lógico, isso faz parte do nosso crescimento. E aí ele continua, a paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos devolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia e a indiferença engendra o amargor. É óbvio, né, que na maioria das vezes, no nosso decorrer, no nosso dia a dia, a gente está olhando o outro, na verdade, como espelho daquilo que nós somos. E a partir do momento que a gente consegue superar, a tirar essa máscara, ainda que é muito presente em nós, a gente começa a olhar o outro, né, sem exigir nada dele. A gente começa a olhar o outro como o nosso querido André Luiz, no livro No Mundo Maior, nos diz lá naquela passagem do capítulo que trabalha o sexo no mundo maior, que ele diz, a gente começa a olhar o outro, né, com um amor celestial, ou seja, o verdadeiro amor. Não? Com o verdadeiro amor. Porque no verdadeiro amor, a gente já entende o que é paciência, a gente já entende o que é piedade, a gente já entende o que é compaixão. A gente não vai olhar o outro com paixão, mas sim com compaixão, não como paixão. A paixão ela é importante, porque ela é um do degrau desse nosso processo evolutivo, mas olhar o outro com compaixão, com o amor celestial, como André Luiz nos traz. Tá bom? Então, a simpatia, ela vai atrair a simpatia. E a indiferença, é lógico, vai engendrar o amargor. Então, nós precisamos ser simpáticos, nós precisamos ser afáveis, nós precisamos ser doces, nós precisamos ser carinhosos com os nossos outros. Por que nos calar? Por que empinar o nariz achando que a gente é melhor? Às vezes porque a gente tem uma posição social melhor, às vezes por causa da cor da pele, às vezes porque a gente sabe uma outra língua, às vezes porque a gente tem um conhecimento técnico. Oh, meus irmãos, tantas bacatelas, como ele fala, tantas picadas de alfinete, né, que nós trazemos para nós mesmos e não conseguimos nos libertar ainda dessa, vamos dizer assim, nesse momento eu esqueci até a palavra, mas é dessa arrogância, na verdade, dessa arrogância que é muito inerente ainda do ser humano, tá bom? Continuando, a gente traz Joana de Ângeles. A irritação é sinal vermelho na conduta e no agastamento. Na conduta e no agastamento é a arma perigosa pronta para desferir o golpe. Joana de Ângeles. Então, olha só, ela nos chama a atenção para a irritação. Ah, mas eu sou muito irritado, cara. Comigo qualquer coisa eu já tendo a explodir, né? E o outro? E o outro? Né? Essa semana, ontem eu brincando no grupo de estudo, eu disse assim, essa semana eu passei por uma aprovação, aí eu brinquei, mas assim, eu acho que eu passei nessa aprovação. Aí a minha amiga, não, Silvio, mas essa aprovação é uma das parecida com ela, vai aparecer outra. Eu digo, sim, mas essa daí eu acho que eu passei. Porque a pessoa fez de tudo para me irritar e eu me mantive em silêncio, né? Em silêncio. Eu fui agredido, eu fui não sei o quê, uma série de coisas. Eu me mantive em silêncio. E depois de me manter em silêncio, conseguimos contornar a situação e a pessoa veio me pedir desculpa. Eu digo, não, quem tem que pedir desculpa sou eu. Mas tu não fizeste nada, tu ficaste o tempo todo calado. Mas eu quero te pedir desculpa porque eu provoquei a tua ira. Aí ele não entendeu, né? Ele não entendeu nada disso. Mas eu consegui. Aí eu fiquei muito feliz comigo. Eu digo, poxa, que legal. Eu já consigo ficar calado quando alguém me agride. E isso é bom. Por quê? Porque se eu me irritasse, como o Joana de Ângeles fala, é um sinal vermelho. Eu não sei o que eu poderia fazer. E quando eu volto a 10 anos atrás, a 20 anos atrás, oh, meu Deus do céu. Às vezes eu me irritava, meu Deus do céu, eu não pareço ser esse Silvio que estou falando aqui para vocês, né? Se vocês me olhassem irritado. Era algo assim que, nossa, era tenebroso, né? E hoje eu fico tão feliz
pela doutrina espírita, por tudo que ela nos proporciona através do Evangelho do Cristo, né? E quando a gente olha uma mensagem dessa da nossa querida Joana, nos chamando a atenção que a irritação é sinal vermelho na conduta, nós temos que realmente ficar preocupados se porventura nós ainda nos irritamos com certa facilidade, tá? Porque nós estamos preparados, né, para deferir o golpe, né? Porque nós já temos essa arma perigosa, que é a irritação dentro de nós. Precisamos nos libertar dela, é verdade. E aí precisamos trabalhar a paciência. Temos que ser pacientes, manter a calma. E o que é ser paciente, afinal de contas? É um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Olha, pessoal, é simples entender isso? Talvez nem tanto, né? Porque no nosso dia a dia, e aí a gente começa a entender que tudo no planeta, tudo no universo vibra. E aqui nós estamos com o nosso pesquisador, o nosso querido professor Otto, que entende muito mais disso do que nós, com relação à questão da física quântica, com relação a Isaac Newton, né? A lei de causa e efeito, né? E aí a lei de ação e reação, ou seja, tudo vibra. Nós estamos em constante movimento, nada para, por mais que nesse momento nós estejamos de uma forma aparentemente estático, paradinho na nossa cadeira, mas nós temos milhões de seres no nosso corpo físico e no extrafísico que estão numa vibração muito intensa. E ora, qualquer desastre, desarmonia pode criar uma variação, uma instabilidade muito grande, o que gera uma grande inquietação e vai desencadear o quê? Uma grande irritabilidade. Mas tudo oriundo de onde? Da imperfeição da essência, do espírito. Porque nós somos imperfeitos. Então, sabendo disso, nós precisamos o quê? Buscarmos esse equilíbrio dessa ópera toda, desse conjunto todo, tá? A fim de que a gente possa verdadeiramente ser paciente. Aqui, continuando, ser paciente é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nova situação, né? Qual é o motivo dos nossos conflitos? E aí a gente vai começar. Por incrível que pareça, nós vamos deparar praticamente eu vou trabalhar três questões muito simples: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Simples, muito simples. O motivo do nosso conflito: orgulho, egoísmo, vaidade. O motivo do nosso conflito: vaidade, orgulho e egoísmo. São só apenas isso. Então, a partir do momento que a gente entende e compreende disso, que a gente precisa deixar o orgulho de lado, deixar de ser egoísta, né? Deixar de ser vaidoso, a gente já começa a entender que esses conflitos eles tendem ao quê? Vamos dizer assim, de uma forma mais tranquila, eles tendem justamente a se estabilizar. E a gente começa a se libertar deles, tá? E aí, todas as situações que vão se apresentando nas nossas vidas, nós já vamos, através da razão, conseguindo resolvê-las da melhor forma possível. Ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma e com tolerância. Isso é ser paciente. Então, nós precisamos nos educar, nos humanizar, né, e agir com calma e com tolerância. O que é ser paciente? O exercício da paciência requer. Vamos lá. Olha só. Olha essa imagem aí, meus irmãos. Saber ouvir. Será que nós sabemos ouvir? Então, para exercitar a paciência, nós precisamos o quê? Saber ouvir. O que mais? Ter persistência. Eu lembrei lá do conceito, né, do dicionário. Ser persistente, resignado. Então, nós precisamos ter persistência. Caso contrário, nós não vamos conseguir alcançar a paciência. Nós precisamos confiar. Nós confiamos, né? Nós não confiamos, nós somos muito desconfiados, né? Nós não temos a confiança, principalmente em Deus, nosso Pai, confiar em Jesus, confiar naqueles que estão do nosso lado, no nosso dia a dia, que querem o melhor para nós. Nós temos essa dificuldade. E ser paciente requer que a gente confie. O exercício da paciência requer, olha esse cachorrinho, saber esperar, né?
Saber esperar, essa boa. Inclusive, vocês esperaram o irmão de vocês aí por alguns minutos. Muito obrigado mais uma vez. Vocês realmente conseguiram exercitar a paciência comigo. Saber esperar. O exercício requer elevar o pensamento. Observamos que esse exercício da paciência, a gente observa que não é tão simples. Saber ouvir, ter persistência, confiar, saber esperar, elevar o pensamento. Quanto a dificuldade para elevar o pensamento. Tá? É óbvio que a gente sabe que é difícil a gente se manter muito tempo concentrado, elevando o pensamento. O Pai Nosso, a oração é uma forma maravilhosa que nós temos de buscar essa conexão, de buscar a confiança, né? De buscar no momento que a gente está com dificuldade de esperar, através de uma oração, ter aquele equilíbrio, através de uma oração, trabalhar a persistência, e através de uma oração, parar e escutar aquele que de uma forma ou outra está precisando de ajuda e às vezes a gente não entende que ele está precisando de ajuda, porque a gente precisa, afinal de contas, escutá-lo apenas. Cenas comuns da impaciência. Vamos lá. Vamos lá. Quem quiser fazer algum comentário aqui pode fazer. Nervosismo. Olha o rapaz aí dentro do carro buzinando. Isso é uma cena muito comum de impaciência. Irritação. Cena comum de impaciência. A gente acaba se irritando muito fácil. Descontrole emocional. Agressividade. Impaciência. Olha só, meus irmãos, no nosso dia a dia, com as redes sociais, né, essa maravilha que Deus nos proporcionou através das redes sociais, a gente observa esses quadros aqui, logo, basta a gente abrir o Instagram, o Facebook, né, a gente vai encontrar muitas cenas de nervosismo, a pessoa no trânsito, irritação, brigas, pessoas descontroladas emocionalmente, brigas, agressividade, isso todo dia a dia nós estamos encontrando. Nesse quadradinho aqui da impaciência, o aluno diz: professora, esqueci de salvar no meu cérebro tudo que aprendi no último semestre. Agora está tudo perdido? Aí a professora diz: ó Deus, sou uma educadora, tendo de ter paciência. Né? A gente tem essa dificuldade, nós somos impacientes. Durante a semana, o que acontece? Na verdade, se nós pararmos para ver, isso aqui é a nossa realidade. Na segunda-feira, a gente já acorda xingando porque é segunda-feira, né? Na terça-feira, é o segundo dia, a gente acaba brigando por algum motivo, pela comida, em casa e vai. Na quarta, tem um trânsito, uma pessoa quer atravessar a rua e às vezes a gente não tem a paciência de deixar ela passar a rua. Quinta e sexta-feira, precisamos de mais qualidade no trabalho, a exigência no nosso trabalho, né? Na sexta-feira, é aquele dia que está para chegar o final de semana. No sábado, alguém vem e pede uma esmola para a gente e a gente quer esculhambar aquela pessoa. Isso é o que acontece durante a nossa semana. Quando chega no domingo, graça e paz, casa de oração, centro espírita, né, obreiro, eu sou trabalhador. Ou seja, a semana toda eu vivo uma realidade e no final de semana, no domingo, quando eu estou na casa espírita, eu vivo outra realidade. Tá? E qual é o conselho que a gente poderia trazer? Pessoas estressadas são as principais vítimas do acidente vascular cerebral. Viva mais leve. Bem, é óbvio que quando a gente começa a ter esse entendimento de que a gente precisa viver a semana toda como a gente vive no domingo, por exemplo, hoje, seria no sábado, né? A gente está aqui no SESIC, a gente se reúne, escuta as palavras, a gente faz o elogio para outro. Se a gente não gosta da exposição do expositor espírita, a gente é muito delicado, olha, que legal, mas a gente faz uma gracinha e tudo. Mas na rua, a gente manda bolacha. No trabalho, a gente está lá, não quer nem saber de nada, né? Então, a gente tem que viver. Agora, a gente precisa desse conselho aqui. Por quê? Porque as pessoas estressadas são as principais vítimas de acidente vascular cerebral. Viva mais leve. Ou seja, nós mesmos, no momento de fúria, eu fiz uma pesquisa, olha só o que acontece no momento de fúria. Olha só, quando Joana de Ângelo nos fala da arma, que a irritação é uma arma pronta para desferir o golpe, é justamente isso daqui, ó. Momento de fúria. Sabe o que acontece no seu corpo quando você tem um acesso de raiva? E veja dicas para domar a fera que existe dentro de você. Nesse momento, o cérebro aumenta a produção de hormônio adrenalina,
responsável por preparar o corpo para grandes esforços físicos e produzindo nas glândulas suprarrenais. A adrenalina rapidamente cai na corrente sanguínea, desencadeando uma série de reações por todo o corpo. As pupilas se dilatam, mesma reação que acontece em que a situação de perigo e alerta. O estresse desestabiliza o funcionamento do sistema nervoso, desregulando a produção de saliva. Daí a pessoa fica com a boca seca. Isso é no momento de fúria, de irritação. Continuando, a adrenalina e o cortisol juntos estimulam o fígado a quebrar moléculas de glicogênio, liberando glicose no sangue. A pressão arterial aumenta, exigindo do coração que trabalhe mais e bata mais rápido. Em que já sofre de problemas cardíacos, esse pico pode levar até um infarto. A glândula suprarrenal libera também o outro hormônio do estresse, o cortisol. Tudo isso no momento de fúria. A temperatura do corpo aumenta, deixando a pessoa com uma pequena febre. Por isso dizemos que a pessoa nervosa está de cabeça quente. Paz, esfria tua cabeça, tu está de cabeça quente. Ação do cortisol. O aumento dos níveis de cortisol no sangue faz o corpo ativar rapidamente as reservas de energia. A glicose é retirada dos tecidos e redirecionada para o sangue, aumentando a atividade cerebral. O que a gente deve fazer? Né? Então, a gente observa que nesse processo aqui, esse quadrinho amarelo, nós estamos o quê? Pronto para ter um AVC. Por causa do nosso momento de fúria. E aí, a gente usa o quê? O raciocínio lógico. E a gente tem que justamente buscar o raciocínio lógico. Essa que é a questão. Meus irmãos, nós somos seres inteligentes. Nós somos diferentes dos nossos animais que ainda têm uma inteligência rudimentar, né? A nossa inteligência ela é muito mais plena. Então, nós precisamos usar a nossa razão. O raciocínio fica mais rápido. Porém, a pessoa tem um bloqueio de pensamento lógico. O som do balão está funcionando. Parou? Funcionou agora? Não estou ouvindo bem. Silvio, estava todo mundo ouvindo. Estava dando para ouvir bem também. Pode continuar, Silvio. Pode continuar, Silvio. Estava boa. Tá legal agora? É porque tá com mal tá. aqui. Tá bom? Tá bom, pode falar. Pode continuar. Então, beleza. Então, o raciocínio fica mais rápido. Porém, a pessoa tem um bloqueio de pensamento lógico e do pensamento social. Ou seja, no momento de fúria, a gente perde a razão, a racionalidade. Né? Esse pensamento social ele é totalmente bloqueado. Assim, ela não consegue fazer uma relação entre causa e efeito, nem pensar adequadamente nas possibilidades de reação. Ela acaba reagindo de forma desproporcional à causa do ataque de raiva. Então, o que é o raciocínio ilógico? É o que essa imagem nos mostra aqui. O que essa imagem está nos mostrando? Um coelho pensando que ele está colocando os coelhinhos, que na verdade são ovos, né? Que é de galinha, não de coelho. Isso é o raciocínio ilógico. Tá bom? Então, o momento de fúria nos traz esse raciocínio ilógico. E aí nós precisamos o quê? Trabalhar pensamentos positivos, né? Quando a gente olha um copo d'água, isso aqui todo mundo já sabe, né? Isso aqui é tão velho, está cheio pela metade ou está vazio pela metade? O que é que a gente tende a dizer? Que o copo está vazio pela metade. Por quê? Porque a nossa natureza ela é muito negativa, né? É lógico, nós estamos vindo de um processo de irracionalidade. Nós estamos vindo, né, ainda do mineral, vegetal, do animal, né? Nós ainda estamos longe do angelical. Então, a nossa tendência é o quê? Trabalhar o negativismo, né? Nós sermos negativos, nós sermos pessimistas. A gente tem dificuldade de ser otimista, tá? Mas a gente precisa começar a mudar. Silvio. Sem som, Silvio. Sem som, Silvio. Rapaz, tá ruim aqui. Agora melhorou. Agora tá bom agora? Tá
Tá bom. Desculpa, é um mau contato aqui no microfone. Então, sem paciência, respire fundo e foque em pensamentos positivos. Pessoal, é importantíssimo nós trabalharmos essa questão da respiração. Lembra do nosso lá, André Luiz, a questão da água? Toma um pouquinho de água, fica com a água aí. É importantíssimo, porque um nanosegundo ali vai fazer muita diferença nas nossas reações nesse momento do raciocínio ilógico. É muito importante. A gente pode desencadear algo que pode... Para ter paciência... Voltou, né, o som? Para ter paciência, precisamos aprender a controlar nossos pensamentos e ações. Observe mais sua mente, tenha vigilância sobre seus pensamentos. Escolha ser feliz compreendendo os mecanismos da mente e escolhendo pensamentos positivos e elevados. Ou seja, Jesus já nos traz essa informação no Evangelho, oração e vigilância. Oração e vigilância. Então, nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar, quando a gente sai de casa, é o tempo todo. Nós temos que estar ligados, né? Vamos dizer assim, temos que estar ligados. Ah, não, mas eu sou tranquilo. Calma, não é bem assim. Não vamos pensar que porque a gente tem uma aparência afável e tranquila, que pode não chegar o momento daquela que um alfinete, a gente pode sentir uma picada de alfinete. Tá? Somos vigiai, o que Jesus nos ensina. Esperar o momento certo. Segundo, coragem de não nos decepcionar com o que encontramos. Né? Então, nós temos que buscar esse exercício o tempo todo. Esperar sempre o momento certo. Está tudo certo. Silvio, o som está muito baixo, amigo. Está ruim o som? Melhorou? Melhorou. Oh, me desculpe aí que esse microfone aqui, prometo que na próxima vez eu vou comprar um microfone profissional. Meu tá amador. Bem, então paciência para esperar o momento certo. Nós precisamos entender que todo momento da nossa vida é o momento certo. E quando a gente tem esse entendimento, a gente tende o quê? A, de uma forma ou outra, trabalhar a paciência. Né? E aí a gente tem que ter a coragem para não nos decepcionar com o que encontramos. Por quê? Porque a cada momento da nossa vida nós vamos nos deparar com algum tipo de provação. Né? Porque a gente não pode trabalhar a provação só com algo que vai acontecer na nossa vida que cause uma grande repercussão. Né? Mas essas picadas de alfinete, elas são provações no nosso dia a dia. E a gente tem que ter a coragem para não nos decepcionar com algumas bagatelas por aí. Tá bom? E aí, o que acontece no nosso dia a dia? A gente fica o quê? Olha só, a gente encontra fila, a gente encontra trânsito, a questão da escola, a questão da família, a questão dos amigos. A gente tem várias formas de exercitar essa paciência. Basta que a gente foque nisso e queira fazer isso, né? No trabalho. E o que fazer? O que precisamos para fazer para sermos mais pacientes? Primeiro, olha só, aqui vem o quê? O autoconhecimento. Né? Nós não vamos nem nos aprofundar do autoconhecimento, já sabemos disso. Esforço e persistência. Depois, disciplina. Nós precisamos mudar os hábitos antigos que nós ainda carregamos. É fácil? Não. Eu li recentemente um livro dessa grossura chamado O Poder do Hábito. Então a gente começa a ver que esse poder do hábito, ele é tão maravilhoso, esse livro, ele é muito bom, que a gente começa a mudar o hábito até pela a sociedade, até pelo bairro do qual nós vivemos, até pela questão da nossa organização religiosa, o nosso centro espírita. Quando a gente se envolve, a gente começa a modificar esse hábito da gente. Mas para isso a gente precisa ter disciplina. Caso contrário, a gente não vai a lugar nenhum. A reforma íntima é outro ponto importantíssimo para que a gente busque ter paciência. Tolerância com os defeitos alheios, sabedoria e compreensão. Quando eu olho esses pontos aqui, eu paro para pensar que o autoconhecimento é o tema de uma palestra, de um seminário. A reforma íntima é o tema de uma palestra de um seminário. Ou seja, a gente observa que são temas, aparentemente, que são tão complexos, que parece que a gente vai dizer assim, eu nunca vou ter paciência. Realmente não é fácil. Mas precisamos fazer o quê? Precisamos trabalhar.
ter esse entendimento, buscar a sabedoria, a compreensão e trabalhar para que a gente possa verdadeiramente ter a paciência. E aqui eu ia colocar um videozinho, mas eu vou pular esse vídeo, né, e vou trazer essa mensagem de Lucas 2,19, que Jesus nos diz: é na paciência que ganharei as vossas almas. Tá bom? É na paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos para vocês que conviveu com a gente, né? Mahatma Gandhi. Perder a paciência é perder a batalha. Esse homem, ele é um grande exemplo para nós do que é ser paciente. Conseguiu libertar um povo através da paz, através da pacificação, um grande pacificador, Mahatma Gandhi. Imagina se ele não tivesse paciência, não é? Ia pegar em armas. Então, ele é um grande exemplo para nós. Nós temos outro exemplo aqui, que é o nosso querido Santo Agostinho. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, meus irmãos, não adianta a gente querer ter sabedoria se nós não temos paciência. Para termos a sabedoria, ela... É Silvio, sem som, Silvio. Ô, meus irmãos, desculpem. Tá bom agora? Voltou? Então, Voltou. esse aqui passou 27 anos em prisões da África do Sul. Foi obrigado a ficar 20 anos sem contato com suas filhas. Aos 71 anos foi libertado e passou a lutar pela democracia na África do Sul. Quem é ele? Nelson Mandela. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso aqui é um grande aprendizado para nós. Eu pego esses exemplos, eu busco trabalhar isso em mim, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, né? São situações que, às vezes, no nosso dia a dia, isso sim não é picada de alfinete. 27 anos numa prisão, isso não é picada de alfinete. 20 anos sem contato com o filho. Imaginemos aqui, eu não consigo passar um mês sem contato com o meu filho, imagina 20 anos. E depois de 71 anos de idade, do qual nós já dizemos que nós estamos cansados, eu estou cansado, já não dou mais conta, ele vai lutar pela democracia na África do Sul. É um grande exemplo para a gente de paciência. Tá bom? E aqui eu trouxe esse videozinho para a gente curtir ele. Olha só. Hoje eu me deparei no trânsito, dois carros ficaram um de frente do outro, um não querendo sair para o outro passar. Eu deparei, eu olhei isso hoje.
Legal, né? Será que a gente consegue agir assim, né? E aí, por último, eu trago o nosso querido Chico Xavier. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Nosso querido amigo Chico Xavier. Então, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Né? Muita paz, muita luz para todos vocês. Que assim seja. Assim seja. Silvio, disponibiliza esse videozinho. Achei ele muito bonitinho. Bota no WhatsApp aqui do grupo, por favor. Eu não tenho o WhatsApp do grupo aí, mas eu mando aí para Edilson, para o professor Otto. Tá? Vou mandar para Edilson. Certeza, pode mandar que eu repasso para todos. Isso. Se mandar, eu replico. Bem, aí se tiver que falar alguma coisa, estou à disposição. Então, meu querido Silvio, nós é que agradecemos a questão do atraso, isso ocorre muito frequentemente, tá? E muitas das vezes nos serve até de aprendizado também, não só para quem eventualmente atrasa, mas para quem, mesmo involuntariamente, dá razão ao atraso, né? Então, a gente sempre aprende com esses acontecimentos, com esses momentos. Além de que nós sabemos que todas as vezes que nós nos dispomos a fazer o bem, incontáveis companheiros no plano espiritual se mobilizam para nos auxiliar, justamente porque também um número bastante razoável de outros irmãos buscam criar eventuais dificuldades. Cabendo a nós escolher naturalmente as boas companhias, né? E o que importa para nós é que o amigo mesmo, com um certo tempo, mas veio e nos deu um recado absolutamente exemplar. Nós te agradecemos muito e, como o próprio palestrante se colocou à disposição, está a palavra franqueada para algum irmão que queira fazer algum adendo ou algum esclarecimento por parte do nosso colega Silvio, do nosso irmão Silvio. Doutor Caridade, sabe o que eu acho? Esse atraso, ele foi proposital, causado pela espiritualidade. Não foi à toa que o tema é a paciência, que inclusive para a gente mesmo exercitar a paciência. Porque foi muita coincidência. É verdade. Embora o nobre Silvio tenha dito no começo que não fez de propósito para nos testar a paciência. Não foi ele, foi a espiritualidade. O que acontece? Que horas começou? Que horas começou? Foi mais 7h30, né? Começou às 7h30. 7h30. Foi na hora que eu entrei. Isso, só. Se não houvesse atrasado, a senhora não participaria, dona Jesus. Para você entender o que aconteceu. No último domingo do mês, a gente distribui cestas básicas lá na Vila Nova, né? E com relação à pandemia, nós estamos fazendo as cestas básicas no sábado. E aqui a gente monta as cestas básicas aqui e a gente leva para Vila Nova agora à noite, tá? Então, eu sempre peço para os meus irmãos os alimentos assim com antecedência. Mas, às vezes, um ou outro acaba tendo algum tipo de probleminha e não consegue chegar no horário. E a gente começou a montar as cestas 3h da tarde. E nessa história, chega um, chega outro, chega um, chega outro. E faltou o café e o óleo ainda para completar as cestas. E nisso, uma amiga ligou, estou levando. Eu digo, beleza, tudo. E nessa história, eu fiquei lá na sala ali, as cestas já prontas, aguardando. Quando eu peguei o impacto, meu Deus, olha o horário. Que eu fui ver para o relógio, que eu peguei o WhatsApp do professor Otto. Silvio, é você o palestrante. Eu digo, Vige, eu sei. E aí, o menino queria pôr-me com ele lá na Vila Nova. Eu digo, olha, não vai dar tempo de terminar a palestra para a gente ir à exposição para ir na Vila Nova. Aí o meu filho foi lá com ele entregar a cesta básica. Então, acabou acontecendo essa questão aí, meio assim, mas é como ela falou, né? Talvez a espiritualidade trabalhou isso para a gente. Eu também tive, viu? Alguém ia falar? Débito. Sou eu. Se não tiver alguém para falar, eu gostaria de... Fique à vontade, professor.
Silvio, eu achei a tua exposição, tenho certeza que todos acharam, porque isso já está sendo muito comum, a tua apresentação com a do Rubem. Isso é sempre muito gratificante ouvi-los, né? E a exposição ficou muito clara para mim. Embora eu tenha pego um susto inicial, mas, graças a Deus, o desenvolvimento da sua exposição me trouxe mais tranquilidade, mais paciência. Mas, quando eu li a primeira linha, o primeiro slide, eu peguei um susto. Mas a sua exposição foi fantástica, foi muito bonita. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, professor. O susto que eu peguei... Qual foi a primeira linha, primeiro slide? Qual foi, que eu não lembro mais? Pode puxar aí, Silvio? Essa aqui? A primeira linha, A dor, essa aqui, né? Isso. Só basta chegar aí, ó. A dor é uma bênção de Deus. Que Deus envia seus eleitos. É porque eu estou sem óculos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu peguei um susto disso, mas pela exposição. Pela exposição eu estou mais tranquilo. Tem uma frase, né? Alguns falam que é de um preto velho, não importa. Outros falam que eu pesquisando, que foi Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, que ele fala: a dor é o buril que lapida as imperfeições da alma. Então, ela acaba sendo uma bênção, né? Quem é que não quer ser lapidado, né? Quem é que não quer sublimar o sentimento? Quem é que não quer acender? A gente tem a opção pelo amor. Todos são convidados. Todos nós somos convidados pelo amor. Mas a nossa preguiça, né? Lógico, e tudo isso está relacionado à prisão do espírito na matéria. Tudo está relacionado a isso. A nossa dificuldade mesmo, né? Por esse aprisionamento de trabalhar pela linha do amor. E aí a dor vem e chega para a gente, vambora, não tem jeito. Aí quando a gente sente que a gente sai daquele processo, a gente entende isso. Bendito. É importante isso. É importante isso. Você dizer o amor e a gente vai, vem e raciocina. E na exposição que você fez, ficou bem claro. Quer dizer, você raciocinar e pensar nas alfinetadas, você vai crescendo. Você mesmo vai induzindo, vai melhorando, melhor dizendo, vai melhorando o seu comportamento, você mesmo vai crescendo. Mas Deus não precisa jogar dor para a gente crescer. Aí que foi o meu susto. Sim. Se Deus é amor puro, eterno, né? Maior de todos, como é que ele vai... a bênção dele vai ser a indução vai ser a indução de uma dor. Uma dor. Aí eu peguei um susto, mas eu compreendi toda a mensagem. Eu entendi, compreendi, e sei que você fez a exposição excelentemente, citando vários autores espíritas, como Joana de Ângelo, Emmanuel, várias outras pessoas. Aí eu vi que nas palavras suas e deles, eu compreendi que realmente a gente tem dentro de todos nós o Espírito Santo que faz com que a gente cresça, né? E não pela dor, mas o Espírito Santo pelo raciocínio, pela aprendizagem. Obrigado, desculpa. Eu gostaria de dizer um pouquinho. Posso? Oi. Tá. Professor, eu já também, foi recente, fiz uma reflexão procurando, me fazendo essa pergunta. E eu concluí, aliás, há que considerar, tá, a dor kármica, não é, em que
foi a conclusão que eu cheguei, em que a encarnação atual ela proporciona um resgate, tá, de sofrimentos que geramos em encarnações anteriores. Tá? E a dor oriunda do nosso comportamento, em que faz com que aprendamos ao caminho correto. Tá? E eu me lembrei, peguei aqui, eu estou uma frase da Joana, que eu gostaria de ler. Ela diz assim: todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Tá? Eu acho que é muito, quer dizer, muita coisa. Tá? Então, eu penso que é como é que a gente lida com essa dor. Tá? Era isso que foi a conclusão que eu cheguei, isso que eu queria dizer a respeito. É o seguinte, deixa eu só entrar um pouquinho nessa história aí, por favor. A gente sabe, pessoal, que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, a gente tem que perceber que as expiações, logicamente, são dores que se transformam em instrumento para a nossa ascensão. E a dor não é no sentido negativo aí, que quando Deus coloca as bênçãos. Quer ver uma coisa? Todos os grandes missionários passaram por dores terríveis, sofrimento de toda sorte. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Divaldo Franco, etc, 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 etc. Todos eles, inclusive o maior de todos, que foi Jesus. Então, uma coisa a gente tem que perceber, que tudo que Deus faz, às vezes, aparentemente é um mal, mas não é. Não existe nenhum mal que Deus nos traz. Deus, quando traz para nós a dor, é porque ela vai se transformar em instrumento para burilar os nossos espíritos. Além do mais, meus amigos, as dores que nós passamos, a grande maioria delas é por nossa própria causa. Por isso, as provas e expiações. E essas dores que nós mesmo causamos para nós, resultado de causa e efeito. Então, as dores, a grande maioria das nossas dores que nós sofremos, nós é que somos culpados. E Deus, como instrumento, usa esse instrumento da dor para que a gente evolua, para que o nosso espírito seja lapidado, a fim de que a gente chegue à perfeição. É esse que é a questão. Muito bem. Não sei se... Então, foi muito boa a colocação Perfeito. de Rubinho. Muito boa a colocação de Rubinho. Nós temos uma exposição que, de repente, a gente pode até desenvolver ela no próximo mês, que se chama Lei de Causa e Efeito. Eu não sei se eu já fiz essa exposição no SESIC, né? Ela é uma exposição... Não, Chico né? Babu. Não, né? Não, então, no próximo mês eu vou trabalhar ela. E ela é bastante científica. Eu trago muita questão da ciência nisso, o professor Otto vai gostar demais. Mas já até dando um paliativozinho, essa questão aqui, quando a gente traz de Deus, né, no Evangelho, a doutrina espírita fala muito da questão de Deus, né? E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, a inteligência suprema do universo, e a gente já começa a ter uma percepção de Deus, vamos dizer assim, não como aquele Deus lá do passado, das religiões tradicionais, não está nada errado, está tudo certo, mas como a gente já tem uma visão um pouquinho mais adiante, né, nesse sentido, também não de querer dizer que somos melhores, não, de forma nenhuma, mas de entendermos e começarmos a compreender um pouquinho melhor o que é essa inteligência do universo. A lei do causa e efeito, o nosso querido espírito São Luís, na Revista Espírita de 1858, ele é muito legal. Ele faz uma colocação que eu adoro demais. Eu gosto muito dessa colocação.
ele nos diz que toda essa questão, esse tratamento da forma que é falada de Deus no Evangelho, nas obras do Livro dos Espíritos, etc., essa visão que a gente acaba... porque a gente está num processo, vamos dizer assim, esse processo de... vamos pegar um exemplo, provas e expiações para a regeneração, né? A gente está num processo de passar etapas, né? Mas a gente não consegue pular uma etapa. Então, o entendimento de Deus para nós, os espíritos, há 150 anos atrás, havia uma necessidade de colocar Deus em todas as obras, ainda com aquele olhar um pouco voltado da religião do passado. Mas aí ele nos diz que eles fizeram tudo isso na obra porque não poderia violentar de uma forma veemente as consciências da gente, porque poderia quebrar um processo de passagem rápida, abrupta. Então, talvez, muitos de nós que estamos aqui hoje, talvez nem queríamos mais ser espírito. Então, precisaríamos trazer Deus ainda um pouco nesse formato das religiões tradicionais. Mas, explicou, estou satisfeito. Não é isso? Na hora que a gente entender que a dor é uma benção, que a lei de causa e efeito, né? Ela acaba colocando a fim de que nós possamos reajustar desajuste do passado, aí está tudo bem, aí fica mais fácil. Excelente. Excelente. Perfeitamente. Tio Babu, eu gostaria de dizer que a tua palestra foi muito esclarecedora e para mim foi um bálsamo, porque eu cheguei 30 minutos atrasado. Foi a hora certa de você iniciar a sua palestra. Que bom. E junto com isso, meu irmão, quando você fala que a paciência, nós temos que ter a calma para suportar, isso é maravilhoso. Exemplificou Jesus, que foi o ser que teve mais paciência de todos nós, né? Então, maravilhoso. A Bernadette gostaria de dizer algumas palavras. Minha visão é a gente tirar Deus de punição, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, nós temos a escolha dos nossos caminhos a trilhar. Rubinho falou muito bem, obrigado, todos falaram bem, mas Rubinho enfatizou lei de causa e efeito, beleza. Porque aí fica a responsabilidade da dor do hoje, da moléstia que eu passo, da dificuldade, pelo mal que eu causei ontem a alguém, pela minha decisão, pela minha escolha, pelo meu livre-arbítrio. Então, em primeiro lugar, essa dor que hoje aparece no presente, muitas delas são devido a vivências passadas, lei de causa e efeito. E existem as causas atuais das aflições. Quais são elas? Todos nós sabemos. O plantacóleo, é a má educação, é a prepotência, é a vaidade, o orgulho, o egoísmo, etc, etc. Então, eu puno o meu inferior, a pessoa que está... Não é nem inferior, expressei mal. É uma chefia, por exemplo, a criatura pune os seus empregados indevidamente, com arrogância, com desrespeito, com discriminação. Então, eu estou causando no hoje o caminho doloroso de amanhã. Então, eu não tenho direito de dizer que Deus me castigou. Então, nós temos que tirar a visão punitiva que o irmãozinho referiu agora há pouco, das religiões anteriores, o Babu, quando ele cita, nós vemos no Velho Testamento muito essa visão do Deus punitivo. Ontem mesmo eu vi um filme religioso em que Deus, no filme, enfatizava, o Êxodo, acho que muitos de vocês já viram, enfatizava que Deus puniu a ABCD com essa e aquela coisa. E nós aprendemos no Espiritismo que não é por aí, não é bem assim. Que é o planta-colhe. Nós fazemos, com a reeducação nossa, crescimento, direcionamento à perfeição, nós, se suportarmos bem aquela dor, nós teremos ascensão. Caso contrário, com rebeldia, com intolerância, com vociferação, com desrespeito, nós permaneceremos estacionários naquela situação. Então, ela é educativa nesse sentido, mas ela jamais, a doutrina espírita, enfatiza como punitiva, viu, professor? O Babu foi muito claro, muito esclarecedor. E essa questão que ele citou aí, da dor na bênção, essas citações são do Evangelho, a maioria do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são citações que têm essa conotação, não de punição, mas de reeducação. Era só isso, tá, criatura?
Eu também queria fazer um complemento. Pode fazer, dona Raquel. Só pegando aqui o gancho da doutora Bernadette, que foi muito oportuno, é o seguinte, gente. Essa ideia de um Deus punitivo, ela nasceu com Moisés. Porque, assim, a gente tem que entender que a sociedade, ela tem vários períodos, inclusive períodos de imaturidade, que foi esse caso. Naquela época, as pessoas elas eram muito imaturas, estavam muito imaturas espiritualmente falando. Então, era necessário, porque Moisés foi um homem muito evoluído, mas para o tempo dele. Então, era necessário que Moisés ensinasse esse Deus punitivo, vingativo. Por quê? Porque as pessoas daquela época, o povo hebreu, ele estava muito cheio de vícios. Eles passaram anos e anos assimilando aqueles rituais pagãos, aqueles costumes pagãos dos egípcios. Então, eles precisavam mudar radicalmente aquilo. E eles não tinham o grau de maturidade que a nossa sociedade atualmente tem, através da compreensão do amor. Então, assim, era importante e necessário que Moisés, naquela época, ensinasse essa ideia do Deus punitivo, vingativo, o temor de Deus. Tem muito isso no Velho Testamento. Justamente para que aquelas pessoas pudessem se adequar, para que elas parassem de cultuar orgias, parassem de cultuar a prostituição sagrada que tinha naquela época, considerada até como sagrada determinadas prostituições, alguns rituais assim que eram escrabosos mesmo, assim, até de um deus pagão que tinha que jogar criancinha no fogo, e alguns deles já estavam aderindo a esses rituais. Então era importante para Moisés naquela época impor esse medo, que as pessoas não iriam assim de livre consciência aderir à ideia de um Deus afetivo, de um Deus amoroso, um Deus que perdoa, não iriam. Elas não, para elas poderem fazer a reforma íntima, foi de livre e espontânea pressão. Foi desse jeito. Só que o século passou, os séculos foram passando, né? E muita gente não consegue entender isso. E nós temos alguns irmãos de outras religiões que até hoje continuam ensinando erroneamente isso, essa ideia do Deus vingativo, daquele Deus que a gente tem que ter medo. E foi graças a Jesus, por isso que Jesus veio ao mundo, para tirar essa ideia errada. O sofrimento não é exatamente Deus que está impondo a gente. O sofrimento é por causa de nossas próprias ações, nosso livre-arbítrio. A lei de causa e efeito que é implacável. É claro que se eu causar sofrimento a meu semelhante, de alguma forma aquele sofrimento vai voltar para mim. E como nós somos seres imperfeitos, e nós estamos sempre aprendendo, e somos cheios de erros mesmo, errando e acertando, é claro que não tem como, né? Tanto é que nós estamos nesse mundo de provas e expiações que agora está caminhando para a regeneração. Se todos nós estamos encarnados nesse mundo, é porque todos nós temos dívidas, todos nós temos que aprender e temos ainda sofrimentos a pagar. Então, é nesse sentido. Só que agora, na atualidade, é que nós conseguimos ter esse entendimento. Nós conseguimos atingir um certo grau de maturidade e conseguimos entender essa situação, essa questão da lei de causa e efeito, que colhemos o que plantamos. Mas naquela época as pessoas não tinham essa compreensão. Até Jesus fala isso em João, ainda tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis entender. Jesus é bem categórico em João quando ele fala isso. E aí que ele diz que prometeu que ia mandar o Consolador para explicar as coisas que naquela época as pessoas não teriam como entender. Então esse que é o verdadeiro sentido. Por que que nós sofremos? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada. Bem. Pessoal, eu vou pedir licença que eu vou precisar sair, tá? Um abraço a todos. Tá, então, Boa noite, meu irmão. Boa noite. Um abraço, Walter. Boa noite, amigo Valber. Então, nós queremos agradecer a participação de todos os companheiros que, ao seu modo, complementaram o ensinamento da noite. Queremos agradecer ao nosso irmão Silvio mais uma vez
por ter nos brindado com uma belíssima palestra. Já sabe que a convocação para o próximo mês já se fez bem precedentemente, né? E aí, para nossa satisfação, já até sabemos o tema que será abordado, então nós vamos aproveitar o nosso querido irmão Silvio para nos conduzir na prece final. E logo em seguida, querido irmão Silvio, você já pode naturalmente sair da reunião, né? Na medida em que és um anfitrião. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe. Meu querido irmão, eu que agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de alguma forma, né, aprender, contribuir, né? A gente sabe quanto mais a gente tenta explicar, ensinar, a gente é o primeiro que aprende, né? Então, para mim sempre é um motivo de muita gratidão. Vamos acalmar nossas mentes, levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, mentalizando a imagem de Jesus com um olhar fulgurante, compassivo, olhar de alegria e felicidade, ao vermos que juntos estamos neste propósito sublime de, através da busca do conhecimento, fazermos as nossas reflexões e transformarmos os nossos corações a fim de sermos homens de bem. Contudo, Senhor, a gratidão, Mestre, por mais um dia, a gratidão por um mês, haja visto que aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome. A gratidão, Senhor, de podermos ouvir e escutar, enquanto muitos não conseguem nem ouvir, nem escutar. Muitos não conseguem enxergar. A gratidão por conseguir enxergar, Senhor. A gratidão, Mestre querido, por possibilitar a nós, cada vez mais, buscarmos nesta fonte maravilhosa que é o Teu Evangelho, ensinamentos que verdadeiramente nos direcione para um dia estarmos junto de Ti, ao lado do nosso Pai. Contudo, Senhor, gostaríamos também de pedir a Ti as Tuas bênçãos, o Teu amparo, o Teu auxílio, que Tu possa emanar uma luz de amor e de paz, que esta luz possa envolver a cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, também, Senhor, aqueles que para nós consideramos ou não inimigos. Abençoa-nos a todos. Pedimos também que esta luz possa ser direcionada até os hospitais, nesse instante, onde tantos irmãos estão aflitos, vítima da Covid-19 nesse instante, Senhor, que assola o nosso mundo, o nosso planeta. Que essa luz, Senhor, possa acalmar também o coração dos seus familiares, possa dar força e coragem a toda a equipe de trabalho dos hospitais e também, Senhor, ilumina os nossos governantes de cada nação do nosso planeta, a fim de que eles possam ter o discernimento, a fim de que eles possam, Senhor, acima de tudo, ter o olhar de compaixão e de piedade por todos aqueles dos quais, Senhor, estão precisando de um ombro amigo, estão precisando de um alimento, não apenas material, mas acima de tudo espiritual. Peço também, Senhor, que Tu possas envolver com o Teu manto de luz nossos irmãos em situação de rua, aqueles que estão nas clínicas de dependência química, nos centros de recuperações, nossos irmãos nos presídios, nos orfanatos, nos asilos. Ó Mestre, quanta dor, quanto sofrimento. Mas como o nosso irmão amigo nos disse que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, obrigado, Senhor. Obrigado pelo esclarecimento e pelo entendimento. E que cada um de nós verdadeiramente possamos fazermos diferente no nosso dia a dia. Por último, Mestre querido, gostaríamos também de pedir as Tuas bênçãos, o Teu amparo, o Teu auxílio para toda a equipe espiritual das casas espíritas. Haja visto que eles continuam os trabalhos ativamente, recebendo aqueles irmãos que estão chegando do plano físico e que eles possam abraçar esses irmãos da melhor forma possível e com a Tua luz e com o Teu amor eles possam ter força, coragem, paciência acima de tudo e fé para cuidar da melhor forma desses irmãos. Com as Tuas bênçãos, com o Teu amparo e com muita gratidão no coração, peço a permissão para encerrar esse momento de luz, esse momento de paz,
como tu nos disseste. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Uma Meus boa noite a irmãos, todos. muito Boa obrigado. noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Obrigado, Boa Silvio. noite. Meus Obrigada. queridos, uma boa noite. Bom final de Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite. Obrigado. semana. Muita paz para todos.